O Brasil depende muito de incentivo fiscal. Algumas medidas estão sendo tomadas para repensar isso. Existe agora o fundo da Ancine, né, a FSA, para promover uma produção audiovisual que dependa menos de incentivo fiscal e que se pareça mais com um investimento, com um fundo de investimento. Mas a gente ainda depende muito de incentivo fiscal. Esse também não é um problema só do Brasil, esse é um problema de quase o mundo todo. De modo que essa dificuldade de encontrar um modelo de produção cultural sustentável não é uma dificuldade só nossa brasileira. Poucos são os países que conseguiram superar isso, e os que superaram por questões muito específicas, culturais deles, muito específicas, como a Nigéria, por exemplo, ou como a Índia, que tem produções audiovisuais em uma escala gigantesca, mas são modelos um pouco atípicos, não são os modelos dos países latino-americanos e dos países europeus. Então, as políticas públicas de produção audiovisual no Brasil precisam ser constantemente pensadas. A gente está num momento de crise, talvez. Eu tinha um professor que falava que crise existe quando o velho não existe mais e o novo não existe ainda. E é um pouco esse o momento que a gente está. As nossas leis de direitos autorais não servem mais, a tecnologia para a produção de obra audiovisual mudou, nós temos uma descentralização da produção, porque nós passamos o século XX inteiro, né, que é o século do audiovisual, nós passamos o século XX inteiro vendo a produção centralizada para uma audiência, e hoje nós temos uma produção descentralizada para todo mundo. Então, todo mundo hoje pode produzir filme, pode colocar o seu filme no YouTube ou em qualquer outro site. Quer dizer, as grandes empresas não detêm mais o monopólio da criação audiovisual. Então, esse momento de ruptura que a gente vive, que é um momento de transição do século XX para o século XXI, gera impactos enormes, mas todo mundo que trabalha com audiovisual vem de uma escola do século XX que ainda está muito preso aos dogmas, aos princípios do século XX. E a gente tem que romper com isso para pensar, bom, e a partir de agora, como a gente faz? E a gente está pensando, eu acho que a gente está pensando, a gente ainda não tem modelos definitivos, mas alguns modelos estão sendo experimentados. Aparecem iniciativas de difusão de obras em Creative Commons, aparece um de fundo de investimento em obra audiovisual. Temos que percorrer ainda um caminho longo pela frente, né? Porque os problemas não são poucos. E por mais passíveis de crítica que sejam os modelos de produção audiovisual no Brasil, são os que nós temos e são os que permitem a gente, depois da retomada, lançar uma média de 80, 100 filmes por ano. Então, são criticáveis, não são perfeitos, mas com base nele, a gente precisa repensar e tentar aprimorar. Muitos aprimoramentos são necessários. Num relatório recentemente lançado pela Ancine, acho que no final do ano passado, ou no início desse ano, os números de 2012 apontam que foram lançados no Brasil 83 filmes de longa-metragem. Desses 83 filmes, apenas 32 tiveram mais do que 10 mil espectadores. 10 mil espectadores no Brasil não é nada, né? Uma população de mais de 190 milhões de habitantes. Então, nós temos 32 filmes com mais de 10 mil espectadores, o que significa que nós temos 60 filmes, 2/3, com menos de 10 mil espectadores. Nós temos 17 filmes com mais de 100 mil, e desses só 5 filmes com mais de 1 milhão. Então nós temos... a produção audiovisual no Brasil requer muita reflexão, porque nós temos problemas nas duas pontas, na produção e na distribuição. Na produção é um problema quase filosófico, que é o que vocês me perguntam e que eu volto a perguntar a vocês. O que a gente deve produzir?
no Brasil? Né? A gente deve produzir... A minha resposta, mas que é uma resposta cômoda, confortável, a gente tem que produzir de tudo. Né? A gente tem que produzir desde a comédia com atores globais, que é o modelo que tem feito sucesso atualmente. A gente tem que produzir isso, porque é isso que o público quer ver, e ótimo, ótimo, não há problema nisso, né? A gente tem que produzir desde filmes que façam sucesso, até o cinema de arte, que vai ser um cinema de arte talvez de qualidade, há filmes. Eu posso citar alguns filmes que eu vi recentemente, que são filmes que eu, pelo menos para o meu gosto, acho filmes belíssimos, e que tiveram um público pequeno, né? Não é um problema um público pequeno. A gente tem que dosar filmes, até porque os filmes que fazem sucesso, e esse é um modelo no mundo todo, esse é um modelo de Hollywood. Os filmes que fazem sucesso vão permitir o financiamento de filmes que não fazem. E não necessariamente porque um filme não fez sucesso, esse filme é ruim. Esse filme pode ser um filme que não fez sucesso, mas que é um filme ótimo, né? Mas é um filme para poucos. Isso acontece também, né? Nós temos muitos exemplos de filmes que não fizeram sucesso, mas que são filmes muito bons. A nossa lei de direitos autorais é uma lei razoavelmente recente, é uma lei de 98, mas é uma lei que está em grande defasagem, não só diante de outras leis de outros países, como diante da tecnologia usada no Brasil. Então é uma lei que, se lida na sua literalidade, se você pegar o texto da lei e tentar interpretar o texto da lei literalmente, você vai ver que uma série de condutas praticadas usualmente e aceitas pela maioria das pessoas são condutas que a lei não permite. Por exemplo, uma obra fora de circulação comercial, quer seja um livro, quer seja um filme, é uma obra que não pode ser copiada, nem mesmo para uso privado, se essa cópia for na íntegra. Então, é uma lei bastante restritiva que não permite cópia para uso privado, que não permite, na maioria dos casos, usos em sala de aula, que não permite uso de conservação, não permite mudança de meio, quer dizer, eu não poderia pegar os meus LPs e converter os meus LPs em CD, ou as minhas fitas de vídeo em DVD, se nós lêssemos a lei na sua literalidade. Então é uma lei que precisa ter um maior equilíbrio nos direitos dos autores, nos direitos da sociedade, nós, né, dos usuários das obras, e que precisa estar um pouco mais de acordo com as tecnologias usadas atualmente e também um pouco mais de acordo com as leis internacionais. De 2007 para cá, o Ministério da Cultura vem fazendo uma série, ou fez, né, de 2007 até 2011, fez uma série de consultas públicas para debater como deveria ser feita essa mudança da lei de direitos autorais, já que é uma lei de direitos autorais tão ultrapassada, apesar de ser uma lei recente. E no final do governo do Lula, no final de 2010, foi encaminhado à Casa Civil um projeto proposto pelo Ministério da Cultura. Com a mudança do governo, com a transição do governo do Lula para Dilma, houve uma modificação também no Ministério da Cultura e a então ministra Nana de Holanda, né, que foi apontada pela presidente Dilma como ministra da Cultura, decidiu que o processo não havia sido suficientemente debatido, apesar de inúmeras reuniões públicas, apesar de uma consulta pública bem sucedida, e submeteu a uma segunda consulta pública. Isso atrasou enormemente o que já havia sido conquistado nos anos anteriores. Essa segunda consulta pública resultou num envio para a Casa Civil de um outro projeto do Ministério da Cultura e, enfim, o tempo passou, ninguém tomou nenhuma decisão de mandar esse projeto para o Congresso, e agora, com a saída da ministra Nana de Holanda no ano passado e sua substituição pela agora ministra Marta Suplicy, se espera que o projeto volte a ser discutido e que a gente possa ter
o envio para o Congresso para finalmente haver um debate no Legislativo e a aprovação de uma reforma ampla na Lei de Direitos Autorais. Em 2006, nós tivemos o lançamento no cinema de um filme chamado Cafuné, do Bruno Viana. E esse livro foi lançado no cinema e no mesmo dia o Bruno Viana colocou o filme dele na internet com uma licença Creative Commons, com a alegação de que o filme dele havia sido financiado com lei de incentivo fiscal, né, com dinheiro público, e ele então estava devolvendo à sociedade aquilo que a sociedade havia permitido que ele fizesse. Então, a gente não pode pensar com a cabeça de quem mora nas grandes capitais do Brasil e que razoavelmente tem acesso a salas de cinema, a livrarias, etc. Né? Boa parte da população brasileira vive em cidades onde não há sala de cinema. Então, mas elas também contribuíram com o filme. E elas também têm direito de ter acesso a esse filme. Então, o Bruno Viana colocou uma versão do filme na internet por meio de uma licença Creative Commons. E isso tem sido uma constante, é claro que não é a regra, mas cada vez mais pessoas vêm se dedicando a lançar filmes em Creative Commons. Recentemente, criou-se um projeto aqui no Rio de Janeiro chamado O Cubo, que pretende ser um portal de filmes na internet, cujo critério de seleção, né, para o filme estar no portal é que o filme seja licenciado em Creative Commons, justamente porque O Cubo quer ser um portal de cinema independente com uma grande amplitude de acesso por parte das pessoas. E eles entendem que a melhor forma de fazer isso é por meio de obras licenciadas em Creative Commons. Então eu vejo um crescimento do Creative Commons, na adoção do Creative Commons por meio de titulares de direitos autorais de obras audiovisuais. Bom, a gente tem que observar também que o número de obras audiovisuais é menor do que o número de qualquer outro tipo de obra, não é? Porque as obras audiovisuais são também muito mais caras, envolvem um número muito maior de pessoas trabalhando. E justamente por serem obras muito mais caras, elas muitas vezes precisam ser remuneradas, né? Tem muita gente envolvida, tem muita gente que precisa se remunerar por meio do trabalho em obras audiovisuais. Eu, algum tempo atrás, num seminário internacional, vi uma proposta bastante interessante que eu nunca vi ser adotada. É possível que já tenha sido adotada e eu desconheço. Mas que seria o seguinte: uma obra audiovisual, uma vez realizada, seria lançada comercialmente, mas à medida que o público da obra aumentasse, o número de pessoas pagando para assistir a obra aumentasse, a licença Creative Commons a que ela estaria atrelada ficaria progressivamente mais liberal. Então, quanto mais gente visse o filme, mais o filme, as pessoas envolvidas já estariam sendo remuneradas e menos elas precisariam explorar aquela obra economicamente. Então, por hipótese, eu vou inventar números agora. Quando chegasse a 1 milhão de pagantes, seria possível também modificar a obra. Quando chegasse a 2 milhões, seria possível modificar e explorar essa obra modificada economicamente. Quando chegasse a 5 milhões, a obra original poderia ser explorada economicamente. Porque aí todo mundo já foi pago, já houve lucro, etc. Eu poderia ter uma gradação de licenças Creative Commons, por exemplo. É uma boa ideia, nunca vi ser utilizada, mas o que a gente tem que buscar hoje em dia não é só reclamar da lei, e eu reclamo, porque eu acho a nossa lei de direitos autorais muito ruim, mas para além de reclamar da lei, buscar alternativas econômicas, sociais, viáveis, né, dentro dos instrumentos legais que nós temos, e o uso das licenças Creative Commons nos permite isso.